meu irmão, prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da Palavra de Deus. E o tema da nossa tarde é a bondade e a severidade de Deus. Então, esse é o nosso tema, que está baseado em Romanos, capítulo 11, versículo 22, que diz o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Meu irmão Paulo, falando aqui para a igreja de Roma, ele orienta Roma a considerar tanto a bondade de Deus quanto a severidade de Deus. Infelizmente, nós temos algumas tendências em alguns grupos religiosos. Alguns grupos religiosos têm a tendência de olhar somente a bondade do Senhor e acaba pregando um Deus apenas amoroso, um Deus bondoso, mas esquece da justiça de Deus, esquece da onipresença de Deus, esquece da onisciência de Deus, esquece de todos os outros atributos do Senhor e acaba pintando apenas um Deus amoroso. De fato, a Bíblia mostra que Deus é amor, Deus é amoroso, mas isso está de acordo também com todos os outros atributos. E por outro lado, talvez exista aquele grupo que foque somente na justiça, na severidade, na ira de Deus. Perceba, meus irmãos, Deus ele se ira, de fato a Bíblia mostra isso. Deus é severo, de fato a Bíblia mostra isso. Deus age com justiça e de fato a Bíblia mostra isso. Mas isso também anda de acordo com a sua misericórdia e também com a sua bondade. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que nós devemos considerar um Deus completo, ou seja, da maneira que a Bíblia apresenta a Deus, né? Ele tanto é bondoso quanto também é severo. E a gente precisa considerar isso para a nossa vida cristã, para a nossa maneira de viver aqui na Terra. Perceba, vamos analisar a bondade de Deus primeiro e depois a severidade de Deus. Alguns, com uma teologia errada, fica imaginando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo e o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, como que se ele tivesse mudado a sua personalidade. Mas a Bíblia não mostra isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Deus não existe variações de mudanças. É o que a Bíblia mostra pra gente. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Nisso, então vamos observar a bondade e a severidade do Senhor. Começando pela sua bondade. Primeiro, meus irmãos, é claro e evidente para nós que Deus ele ama todas as pessoas. Sua bondade para com a humanidade não é uma bondade limitada, onde somente um pequeno grupo de pessoas são ali os privilegiados e serão alcançados e contemplados pela bondade de Deus. Não, a bondade do Senhor é estendida, o seu amor é estendido a todas as pessoas. Nisso nós temos o versículo talvez mais famoso da Escritura, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba o amor de Deus estendido para todas as pessoas. Então, o versículo sendo bem claro, eu não consigo fazer cambalhotas interpretativas para trazer uma outra explicação sobre um amor limitado e que todos ali, o mundo, significa somente os eleitos. Não, ali está mostrando todas as pessoas, evidentemente, o amor de Deus alcança todas elas. Percebeu a bondade do Senhor nisso? Olha só mais sobre a bondade do Senhor. Deus ele oferece salvação a todas as pessoas. Perceba bem, ele oferece salvação a todas as pessoas. Eu não estou dizendo que todas as pessoas serão salvas. Eu estou dizendo que Deus ele oferece salvação a todas as pessoas, pelo fato de que Cristo também morreu por todas as pessoas. Lembra o que diz lá Tito, capítulo 2, versículo 11? Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
A graça de Deus, ela se manifesta assim, oferecendo salvação para todas as pessoas, porque o homem por si só é incapaz de salvar-se. Ele não consegue chegar ao céu pela sua própria capacidade ou pelas suas obras. A salvação é somente pela graça de Deus. E essa graça, ela se manifesta salvadora a todos os homens. Mais uma vez, não apenas para um grupo eleito, ela oferece salvação a todas as pessoas, a todos os homens. Percebeu mais uma vez a bondade do Senhor para conosco? Olha só também, como eu citei, Jesus, ele morreu por todas as pessoas. É mais uma evidência da bondade do Senhor. O que diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, que em Cristo nós temos a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também propiciação pelo mundo inteiro, ou seja, Cristo morreu por todas as pessoas, sem exceção. Cristo morreu por todas as pessoas, não apenas para grupos. Não, Cristo morreu por todas as pessoas no mundo que nasceram, que morreram, Cristo morreu por elas. Mais uma vez, isso não significa que todos serão salvos. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela mostra que muitas pessoas serão lançadas no inferno, porque rejeitaram essa salvação, viveram nos seus pecados e não receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, o que nós percebemos? Mais uma vez, a bondade de Deus sendo estendida para nós, para todas as pessoas, também através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. E além disso, a bondade de Deus mostra que Ele deseja a salvação de todas as pessoas. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Notou o desejo de Deus? Ele quer e Ele deseja que todos os homens sejam salvos e eles possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, mais uma vez, evidenciado nesses textos a bondade do Senhor. E nós vimos aqui que Deus ama todas as pessoas, Ele oferece salvação a todos, Jesus morreu por todas as pessoas, Deus deseja que todos sejam salvos e também, para concluir, para que nós possamos enxergar a bondade do Senhor, é a sua bondade que nos conduz ao arrependimento. Olha só o que diz Romanos, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Meus irmãos, é a bondade do Senhor que nos leva a nos arrepender do nosso pecado. É a bondade de Deus trazendo o Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado. E dessa maneira, nós somos conduzidos ao arrependimento pela bondade do Senhor, que é nos mostrada pelo Evangelho, pelo fato de Cristo ter descido aqui na cruz, aqui no mundo, morrido ali na cruz em nosso lugar. Quando nós enxergamos essa bondade de Deus, o que nos resta? Aonde nós somos conduzidos? Ao arrependimento, a nos arrependermos dos nossos pecados. Nós vamos enxergar a nossa sujeira e entregar a nossa vida em arrependimento a Jesus Cristo. A bondade do Senhor, ela nos mostra e nos leva ao caminho do arrependimento. Meus irmãos, percebeu? Considere a bondade do Senhor na sua vida. Meu irmão em Cristo, considere a bondade do Senhor na sua vida, sabendo que Deus é bom e você pode fazer prova disso. Ah, mas eu estou passando tribulações, estou passando dificuldades, doenças na minha vida ou na minha família, na minha casa. Como que eu posso enxergar o amor de Deus e a bondade do Senhor? Meu irmão, Deus é bom, Ele cuida de nós em cada detalhe. Ainda que nós não entendamos o porquê que nós estamos passando por essa situação, não tenha dúvida que a misericórdia do Senhor dura para sempre e a sua bondade está sobre a sua vida. Deus, Ele cuida de nós em todos os detalhes, a bondade dEle é estendida para a nossa vida também. Mas Paulo ele também diz que nós devemos considerar também a severidade do Senhor, sabendo que é um Deus justo e um Deus severo que pune o pecado, que traz as consequências para o pecado que foi praticado. E nisso nós olharemos então um pouco sobre a severidade de Deus. Primeiro, meus irmãos, Deus ele não tolera o pecado. Vamos ver o que está escrito lá em Isaías, capítulo 59. Isaías
59, versículo 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Meus irmãos, Deus ele não tolera o pecado. Ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o pecado. A Bíblia mostra que Deus é santo e ele não vai tolerar o pecado. Nisso fica uma palavra severa para nós, que se nós vivermos em pecado, tenha certeza que Deus vai castigar, Deus vai punir, porque é um Deus justo que não tolera os atos pecaminosos. Perceba a severidade do Senhor também nessa questão. Como que está a sua vida diante do Senhor, como que está a sua vida dentro do seu casamento, a sua vida na faculdade, como que está o seu bom testemunho ou o seu testemunho dentro do seu trabalho, como que você está andando com o Senhor? Será que você não tem pecados escondidos, aquilo que nós chamamos de pecado de estimação? Será que não tem aquele pecado que está lá no fundo do seu coração e você está relutando para largar, mas você deseja manter esse pecado na sua vida? Lembre-se disso, Deus não tolera o pecado e haverá o castigo e a devida punição para todo o pecado praticado. Outra coisa também, quando nós olhamos para a severidade do Senhor, é que os ímpios, os injustos, não entrarão no céu. Por quê? Deus, ele é severo com aqueles que não se arrependem dos seus pecados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte, deixando bem claro para nós que algumas pessoas não entrarão no céu, e o texto diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei. É o que a Bíblia nos diz aqui. Então não se engane, aquele que vive no pecado não herdará o reino de Deus. Aquele que não se arrependeu dos seus pecados não entrará no céu. Aquele que não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que não foi lavado mediante o sangue do Cordeiro, essa pessoa não entrará nas mansões celestiais. Deus é severo com aqueles que vivem em pecado e não se arrependem. Não sai de Adão para estar em Cristo Jesus. Perceba muito bem a severidade do Senhor. Ainda um pouco mais, Deus ele vai julgar todas as pessoas. Deus julgará de uma maneira severa todos os ímpios. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Diz assim para nós, Hebreus 4, versículo 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, nós prestaremos contas diante de Deus, sejam os salvos e sejam os não salvos. Todos prestaremos contas diante de Cristo. E perceba muito bem como que está a sua vida com o Senhor. Você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E se você já tem, já é um crente, como que está a sua vida de santidade? Lembre, Deus é severo e Deus pune o pecado. Deus ele traz consequências por causa do pecado não abandonado, o pecado que não houve um arrependimento. Deus ele é severo nisso também. E por fim, olhando para a severidade de Deus, ele vai lançar todas as pessoas no lago de fogo, aquelas que não se arrependeram dos seus pecados. Nisso nós temos claro Apocalipse capítulo 20, o versículo 15, que diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu irmão, a severidade do Senhor. Enxergue então Deus completo a partir de então. Enxergue que Deus é bondoso, enxergue que Deus é severo. Não se engane com uma má teologia, enxergando que Deus apenas é bondoso e Ele não tem justiça nenhuma, que Ele tolera os pecados, que a sua bondade e o seu amor é um tipo de amor libertino, onde você pode praticar os seus pecados tranquilamente, que Deus ele vai se esquecer, ou ele faz até vistas grossas, fingindo que nem está vendo porque você é um filho amado. Não, Deus está vendo sim, não se engane com uma teologia deficiente, onde enxerga Deus apenas como um Deus de amor.
E também não se engane enxergando uma teologia deficiente, enxergando apenas um Deus irado, onde não existe nenhuma bondade, uma compaixão, nem misericórdia para a sua vida. Meus irmãos, nós temos um Deus completo, um Deus perfeito, um Deus soberano, e todos os seus atributos estão em harmonia uns com os outros. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus é justiça, mas também Deus é amor. E para nós temos o amor de Deus. E quando erramos e pecamos e não queremos nos arrepender, evidentemente sobra para nós a severidade do Senhor. Entenda um Deus completo, entenda que o Deus soberano que está acima de todas as coisas, ele tem bondade e tem severidade. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida possa ser guiada mediante esse Deus, um Deus completo, um Deus único, o único Deus verdadeiro, revelado para nós mediante as Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.